Política Impura. Um olhar sobre a semana. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura. Começamos por falar de Portugal, como habitualmente. Esta semana aconteceu a votação no Parlamento, na quarta-feira passada, da moção de censura proposta pelo CDS ao Governo Socialista. Essa moção de censura tinha uma derrota já anunciada, porque quer o Bloco de Esquerda, quer o Partido Comunista e os Verdes tinham anunciado que votariam contra a moção de censura. No entanto, ainda não era certo o sentido de voto do PSD. O PSD, um pouco a contragosto, lá votou a favor da moção do CDS. E é curioso que essa moção foi rejeitada e teve o efeito absolutamente contrário àquele que pretendia. Se pretendia censurar o governo e desgastar o governo, acabou por conseguir exatamente o contrário. O governo e, no fundo, a coligação que o apoia acabou por sair reforçada da confiança que lhe foi dada pela Assembleia da República. E António Costa teve uma oportunidade para mostrar as contradições enormes com que se debate a oposição de direita. É que António Costa lembrou que a direita sempre foi contra o aumento dos salários e agora está a apoiar o aumento indiscriminado dos salários. Sempre foi contra as greves e agora está a apoiar greves. Sempre foi contra o Serviço Nacional de Saúde, tendo, aliás, votado contra a Constituição, ou a criação do Serviço Nacional de Saúde nos anos 70, e agora está a favor do Serviço Nacional de Saúde. Mas, simultaneamente, propõe a própria secundarização do Serviço Nacional de Saúde através da subsidiação dos privados pelo Serviço Nacional de Saúde, que, afinal de contas, constitui a principal fonte de receita dos fornecedores de cuidados de saúde privados. Estas contradições soube-as muito bem realçar António Costa e a verdade é que o governo saiu reforçado em vez de sair censurado por algumas falhas manifestas que tem tido na governação. E depois desta moção de censura ao governo surge algo que há uns tempos a esta parte estava esperado relativamente a este país da expressão portuguesa que é Angola. Angola viveu dezenas de anos, cerca de 30 anos, sob o domínio da família Santos. Sabia-se que a família Santos, família do presidente José Eduardo dos Santos, tinha levado a cabo atos de corrupção manifestos que todos conheciam, nomeadamente denunciados pelo jornalista Rafael Marques, mas esses atos de corrupção, até à posse do novo presidente João Lourenço, continuavam impunes. Particularmente notório foi o caso de José Filomeno, filho de Eduardo dos Santos, administrador do Fundo Soberano de Angola, que prejudicou as finanças angolanas através de fraudes em cerca de 500 milhões de dólares, 460 e tal milhões de euros. Finalmente, José Filomeno dos Santos vai ser julgado pela justiça angolana.
Todos duvidavam que isso viesse a acontecer, embora José Filomeno estivesse preso, mas ele finalmente vai ser julgado, foi acusado e vai ser julgado. Também está numa fase final para a dedução da acusação um processo contra a irmã de José Filomeno, a filha de José Eduardo dos Santos e Isabel dos Santos, uma das grandes investidoras em Portugal, particularmente na EFASEC, por exemplo, e em inúmeras empresas portuguesas. E Isabel dos Santos também tem um processo a correr e anuncia-se também para breve o fim do processo e uma dedução, o fim do processo da fase de inquérito e uma dedução da acusação contra Isabel dos Santos. É algo de importante para se ver que, afinal de contas, em Angola, pelo menos a corrupção da família de José Eduardo dos Santos não continua impune, porém, faltam os generais. Os generais sempre foram polos importantes na corrupção dentro do regime angolano, generais que governavam as províncias, generais que estavam à frente do aparelho militar, mas também do próprio aparelho económico em muitas províncias. Esses generais, Higino Carneiro, Copelica e outros, que são indiciados por atos de corrupção, até agora ainda não foi deduzida contra eles qualquer acusação, não há notícia de que há inquéritos a prosseguir vamos a ver se a justiça angolana vai finalmente funcionar e ter a coragem de agir contra aquilo que se chamam os bonzes do regime de José Eduardo dos Santos. Angola bem precisa disso para se tornar credível a nível internacional. Portugal precisa também de ter em Angola um parceiro fiável, um parceiro onde os negócios não dependam da corrupção, para poder ter uma ligação mais estreita ainda do que aquela que existe com esse grande país africano de língua portuguesa. Vamos, depois de Angola, falamos como habitualmente do Brasil e na inevitável confusão que está a ocorrer no governo brasileiro, com propostas de lei chumbadas no Congresso, com demissão de ministros, o ministro Bebiano, com a ameaça de demissão de outro ministro. É um sem número de acontecimentos absolutamente inéditos num governo que ainda agora começou. Bolsonaro tomou posse no dia 1 de janeiro e ainda não estão decorridos 2 meses sobre a posse do governo e já há um sem número de atrapalhadas, demissões, indícios de corrupção e conflitos entre ministros e a própria família Bolsonaro, que acusa ministros de mentir, de serem mentirosos, de difamação, enfim. No fundo, se calhar todos têm razão, porque nestes casos, quando uns acusam outros de corruptos e vice-versa, parece que no fundo todos têm razão. Gustavo Bebiano, que foi demitido na segunda-feira do seu ministério, Gustavo Bebiano ameaçou que Jair Bolsonaro cairia também se ele caísse. Claro que Jair Bolsonaro não vai cair. Bebiano, como Eduardo Cunha, que foi preso, que se encontra preso, e quando era presidente, quando ele tinha sido presidente do Congresso, Bebiano vai se calar, como é óbvio, porque afinal de contas
no Brasil, o Império do Medo tem muita força. E Bebiano, de certeza, para falar como falou, sabia muito. Mas ele não pode, de modo algum, falar sem que as consequências lhe caiam em cima. Por isso, ele vai calar tudo aquilo que sabe. E as suspeitas sobre os crimes na família Bolsonaro, nomeadamente no Carlos e no seu irmão Flávio Bolsonaro, que ainda, passado este tempo todo, nem sequer foi prestar depoimentos, como não foi prestar depoimentos o Queiroz, indiciado como coarguido em corrupção com Flávio Bolsonaro, como desapareceram indivíduos ligados a Flávio Bolsonaro, à família dos quais Flávio Bolsonaro deu emprego e pagava, e que estão indiciados como autores do crime de assassínio de Marielle Franco e do seu motorista. A justiça brasileira, e particularmente o juiz Moro, manifestamente não tem estado bem neste caso, e não conseguirem ouvir nem Flávio Bolsonaro, nem Queiroz, e não conseguirem localizar os assassinos de Marielle Franco, é extremamente grave em tudo isto. Mas grave também é aquilo que continua a acontecer com a empresa Vale. A empresa Vale é uma empresa de capitais dispersos, é uma das maiores empresas do mundo no que toca à área da mineração e, face à possível derrocada de barragens na zona de Nova Lima e em Ouro Preto, fez desalojar habitantes dessas zonas. Nova Lima é uma grande cidade satélite de Belo Horizonte. Ouro Preto é uma grande e bela cidade, uma belíssima cidade, património da humanidade, que ameaça ser inundada por uma barragem existente na zona de Ouro Preto. Seria uma tragédia, não só para o Brasil, mas para a própria humanidade, que poderia ter aí danos talvez irreversíveis nessa grande cidade de uma beleza enorme que é Ouro Preto. E tudo isto acontece apenas porque a Vale pretende maximizar os lucros a todo o custo. No fundo, todas estas barragens resultam essencialmente de que os restos da mineração do ferro são lavados em água quando podiam ser lavados a seco, e só não são lavados a seco porque a lavagem a seco é muito mais cara do que a lavagem em água. Mas para a Vale, a vida humana é de muitas vidas humanas, cerca de 300 vidas humanas já em Brumadinho. As vidas humanas têm um preço muito mais baixo do que os lucros chorudos da Vale. Vamos a ver o que vai acontecer. Há cerca de 70 barragens no Brasil em condições de extrema perigosidade. Estas foram as barragens que ofereceram mais suspeitas de uma iminente derrocada. E agora, aquilo que sucede é que a Vale pretende propor ou exigir, não se sabe como é que vai suceder, a compra de todas as terras nas zonas onde tem mineração. Isso equivaleria a que a Vale fosse dona quase de um Estado dentro do Estado do Brasil, praticamente seria dona de uma área que
seria igual ou não seria muito inferior a alguns dos estados mais pequenos do Brasil. Repare-se que a VOL tomou esta decisão com o pretexto de não causar prejuízo às populações nem aos solos, mas poderá eventualmente não haver prejuízo nenhum nisso, e então a VOL fará grandes negócios imobiliários com esta sua jogada. E assim vai o Brasil. Vamos falar agora do Brasil e da lusofonia. Saltamos para a Europa e saltamos para aquilo que é a grande confusão que está a ocorrer na Inglaterra na sequência do Brexit. Alguns 7 deputados ingleses que pertenciam ao Partido Trabalhista resolveram demitir-se do Partido Trabalhista para formarem um novo partido mais ao centro, levando ou procurando levar atrás deles alguns deputados do Partido Conservador. Criticam o líder trabalhista, Jeremy Corbyn, por esquerdismo, por não se aproximar do centro, por não negociar, por não lhes dar ouvidos e por continuar a ser favorável a um Brexit que eles não querem de modo nenhum apoiar. Já Bernie Sanders, ou melhor, desculpa, Jeremy Corbyn já disse que não é verdade que não esteja aberto ao diálogo. O que não está aberto é tomar as posições que esses deputados que abandonaram o Partido Socialista, o Partido Trabalhista, melhor dizendo, queriam que o Partido Trabalhista tomasse. Mas nós verificamos também algo de extremamente perigoso no Partido Conservador Britânico. Efetivamente, o Partido Conservador Britânico tem estado com imenso receio daquele que foi, de certo modo, um partido que causou algum susto, atingiu cerca de 16% de votos, que foi o UKIP. O Partido Conservador tornou-se, de certo modo, prisioneiro do fantasma do UKIP, porque receava perder votos à direita e então tomou posições extremamente conservadoras, nomeadamente no que toca à imigração e inclusivamente no que toca à ligação da Irlanda do Norte, a relação da Irlanda do Norte com a República da Irlanda. O UKIP, afinal de contas, está-se a desfazer com o seu líder que o abandonou e o Partido Conservador não mostra sinais de dar uma guinada ao centro para combater a fração que conduz ou que pretende conduzir a uma divisão dentro do Partido Conservador para, conjuntamente com os trabalhistas dissidentes, formar um novo partido. Naturalmente que o novo partido não terá grandes hipóteses de vencer ou de ter um papel determinante nas eleições, em futuras eleições inglesas. O novo partido teria, segundo as sondagens, cerca de 8% dos votos, e esses 8% seriam quase irrelevantes no espectro político inglês, que continuaria a ser dominado pelos grandes partidos, pelos conservadores e pelos trabalhistas. Theresa May não tem tido força para unir o partido, mas o próprio partido tem receio e os próprios
dissidentes têm receio, também um receio muito grande, de um futuro triunfo dos trabalhistas, de Jeremy Corbyn, a quem consideram um esquerdista, um indivíduo que pretende a nacionalização de tudo e de nada, o que até nem é verdade. Esse medo de nacionalizações massivas que se afirma falsamente, diga-se a bom da verdade, que Jeremy Corbyn pretende levar a cabo, esse medo está a unir o Partido Conservador. Vamos a ver se essa unidade vai persistir e se essa tentativa de formar um partido centrista com algum poder no espectro político inglês vai ser levado a cabo efetivamente. Claro que os deputados dissidentes também ameaçam ou apontam um grande espectro por parte da Escócia. É que, no caso de a Grã-Bretanha deixar a União Europeia, há um perigo real de, na Escócia, haver um segundo referendo e, nesse segundo referendo, a Escócia votar pela independência, coisa que não sucedeu com um referendo há uns anos atrás. Talvez isso também ajude a unir o Partido Conservador e talvez isso permita que, apesar de tudo, um governo futuro entre os trabalhistas e, eventualmente, o Partido Liberal, um futuro governo faça marcha atrás na saída da União Europeia e proponha um novo referendo, como os fracionistas do Partido Trabalhista pretendem, proponha um novo referendo para se verificar se efetivamente o povo inglês, o povo da Grã-Bretanha, que votou a favor do Brexit porque foi bombardeado com mentiras. Por exemplo, dizia-se que a Grã-Bretanha pagava diariamente 420 milhões de euros à União Europeia e não se dizia quanto é que a Grã-Bretanha recebia da União Europeia. De modo que grande parte do eleitorado ficou com a mensagem de que a União Europeia recebia da Grã-Bretanha somas astronómicas, quando tal não correspondia à verdade, e aqueles que divulgavam essas mentiras bem sabiam que tal não correspondia à verdade. Continua um ponto de interrogação o futuro da Grã-Bretanha. Vamos a ver aquilo que sucede nas próximas semanas, porque a data limite para o Brexit, o final do mês de março, está aí a chegar e a Grã-Bretanha continua num impasse que é altamente desfavorável para a Grã-Bretanha, que já viu até agora os produtos alimentares subirem cerca de 40%, depois que foi anunciada a derrota do acordo que Theresa May tinha feito com a União Europeia. E se apercebe que o caos poderá ser instalado na economia inglesa. Da Inglaterra passamos agora também para a Rússia. Já temos falado da Rússia, não temos falado muito, mas desta vez vamos falar da Rússia porque a Rússia
anunciou algo de muito grave, que foi uma ameaça de uma nova corrida aos armamentos nucleares. E Putin fez um discurso recentemente ao país de 82 minutos, um discurso que nos faz lembrar já aqueles discursos monumentais de Fidel Castro à nação cubana, pouco disse relativamente aos problemas que neste momento estão a preocupar a população russa. A população russa viu nos últimos anos o seu nível de vida baixar cerca de 30%, como em muitos países, os problemas gerais da saúde, da educação, com as enormes insuficiências na assistência médica e hospitalar, com as enormes insuficiências na educação, com uma incrível desigualdade de rendimentos, com uma economia, sobre tudo isto, uma economia que persiste em estar quase estagnada. Repare-se que a Rússia tem petróleo e, apesar do petróleo que ter vindo ultimamente a subir de preço nos mercados internacionais, só se estima para este ano um crescimento de 3%. Repare-se que a economia chinesa estima-se um crescimento entre 6,5% e 7%. Isto é, o dobro, mais do dobro do que o crescimento da economia russa. Isso indicia uma completa incapacidade de Putin e da sua clique governante para acelerar a economia e combater a corrupção e combater as enormes desigualdades que persistem na sociedade russa. E nesses momentos, como habitualmente, como já sucedeu, por exemplo, com Hitler, que para combater um certo falhanço da política interna que passava a dar sinais de debilidade já nos meados dos anos 30, ele enverdou no final dos anos 30 pela política agressiva da guerra que levou à Segunda Guerra Mundial. Putin também está com esta política agressiva para, novamente, escolher o caminho da confrontação, escondendo as dificuldades que a sua governação sente e que o povo russo sente também. Falamos agora, por último, da candidatura democrata de Bernie Sanders à presidência dos Estados Unidos da América. Bernie Sanders, que já concorreu nas primárias do Partido Democrata nas últimas eleições que levaram Trump ao poder contra Hillary Clinton, foi derrotado com suspeitas de enormes fraudes a favor de Hillary Clinton, mas desta vez ele, apesar da sua idade, ele tem já 78 anos, ou vai fazer 78 anos, ele mostra-se com uma vitalidade muito grande e capaz de vencer por esta vez as eleições primárias dos democratas contra inúmeros candidatos mais novos do que ele, mas menos conhecidos do que ele, e que não terão tantas hipóteses de vencer Trump como Bernie Sanders.
Bernie Sanders representa a ala esquerda do Partido Democrata, uma ala que pretende muito maior coesão e combate às desigualdades na América, que pretende que a isenção, a prática isenção de impostos que Trump está a levar a cabo sobre os multimilionários americanos termine, que os multimilionários americanos comecem a pagar impostos. Bernie Sanders poderá ser a salvação da América da crise em que está metida. Trump, não se esqueça que Trump está agora a fazer fim-capé no muro para esconder as dificuldades internas, nomeadamente para esconder o enorme déficit orçamental a que ele conduziu o país com a isenção de impostos por parte das classes mais abastadas e com o sacrifício de impostos das classes médias e mais baixas. As finanças dos Estados Unidos da América, as finanças federais, estão extremamente debilitadas, a entrar numa crise terrível e esperamos que seja Bernie Sanders a apresentar uma alternativa credível para que não só as finanças americanas tenham uma correção no sentido de as tornar saudáveis, como sobretudo as desigualdades e a sociedade selvagem que Trump está a instituir na América e, de certo modo, a confrontação que está a levar a cabo até com a Europa terminem de uma vez por todas. Sanders será sempre muito melhor aliado da União Europeia e sempre muito mais fiel defensor da democracia, da liberdade e da solidariedade do que é, sem dúvida nenhuma, Trump. Esperamos, então, pela candidatura de Bernie Sanders para que a América possa ter realmente uma alternativa a esta presidência desastrosa de Trump. E com esta candidatura de Bernie Sanders às primárias do Partido Democrata, eu despeço-me com amizade. Até ao próximo Política Impura. Política Impura. Um olhar sobre a semana.